A paz do Senhor aos irmãos. Estou feliz por estar aqui nessa noite, que Deus nos preparou para nos abençoar. Estou muito feliz e agradecido a Deus pelo convite do pastor Reuel, no dia 14 de fevereiro, quando aqui estive pregando. Agradeço a ele, já agradeci ontem ao pastor Cezino, ao pastor Silas e à irmã Dora, que aceitou. E nós estamos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Estou feliz de rever os irmãos e os amigos, e por ser um congresso da terceira idade, nós amamos os irmãos da terceira idade, trabalho com pessoas da terceira idade, e a terceira idade não tem idade para começar. Nós somos em 7 irmãos na casa. Um Jesus já levou e um já está na terceira idade com 38 anos, que é o Elienay. Porque a primeira idade é a idade de filho, a segunda idade é a idade de pai e a terceira idade é a idade de avô. Então tem um que já não tem idade para a gente entrar na terceira idade, geologicamente falando. Mas quando a gente fala fisiologicamente falando, é aos 60 anos que nós entramos a terceira idade. Eu quero ler com os irmãos o texto e pregar sobre o tema do congresso nessa noite. Meditei, pensei, sei que sou dos pregadores que aqui passaram mais novo. Na quinta-feira estava vendo lá em Jaraguá, em Xereder, o pastor que pregou na quinta-feira sobre o sacrifício de Jesus e sobre a salvação em Cristo Jesus. Na sexta-feira eu fui pregar em Joinville e não vi o pastor Cezino pregar. E ontem perguntei para ele: pastor, sobre o que o senhor pregou? Preguei sobre os velhos da Bíblia, mas não deu tempo de falar em nenhum, ele falou. Ontem o pastor Wilson falou sobre o crente deve olhar para o céu e para as estrelas, que Deus é o nosso sol verdadeiro. E hoje nós vamos falar sobre o tema que está registrado no Salmo 37, versículo 25, que diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência padecer necessidade. Amém? Podeis vos assentar por gentileza. Nós, quando vimos, eu quero agradecer a Deus pela vida dos cantores. O irmão Felizardo já esteve cantando lá em Xereder, no Congresso da Mocidade, quando eu era coordenador. O irmão Conte e o do Univoz, que vieram pregar na Vila Conceição quando eu era um menino bem novo, porque pequeno ainda sou, né? E a nossa igrejinha na Vila Conceição, quando nasci na cidade de Joinville e vínhamos para Camboriú, a igrejinha era ainda de madeira e tinha lampião. Depois veio luz elétrica e veio mudando as coisas. Nós, olhando para os irmãos da terceira idade aqui, nós vimos os irmãos que têm as suas descendências na igreja. Nós vimos o pastor Silas apresentar os meninos aí, nossos amigos, éramos jovens juntos, hoje já somos, já está embranqueando o cabelo ali, o Claudino, o Claudelino, eu ainda não. Só a barba que já está embranqueando. E os irmãos ali, a irmã Laura, o irmão Nena, o irmão Valentim, outros irmãos, o irmão Atalino e outros irmãos que a gente lembra de criança, do tempo de criança, a tia Odete, e hoje estão aí participando, guerreiros, valorosos. Deus tem bênção para vocês. Eu faço parte da descendência destes anciões da igreja. Nós, na nossa família, nós tivemos o nosso avô que morreu com mais de 90 anos, e lá na Vila Conceição, há muito tempo atrás, a congregação começou na casa do meu avô, e eu fico vendo assim, do lado da minha mãe, por parte do meu avô, irmãos dela não saíram muito pregadores, mas para o lado dos Macelais, do avô Teotônio, do avô Agostinho, tio avô, saiu vários pastores, estão aí pelo estado de Santa Catarina e pregam a palavra de Deus. E nós vamos vendo assim que Deus, irmãos, Ele cuida dos seus, Deus cuida da família, Deus cuida dos seus filhos.
lá na Vila Conceição, os irmãos do tempo antigo, nós começamos a ver assim, que na casa dos irmãos Medeiro, o pai da irmã Laura, quando a gente encontrava ele, nós conhecemos, vários irmãos conheceram, era conhecido popularmente como Maneca da Lila, e ele chegava, se dava a paz do Senhor para ele, ele já falava em língua estranha, ele levantava na mão da gente e segurava, e se desse o culto para ele dirigir, ele cantava no mínimo uns 20 hinos da harpa. E assim a família dos Medeiros saíram cantores e tem essa descendência de cantores. Assim como outras descendências vai saindo descendência de pregadores, outros vão saindo descendência de intercessores, porque Deus usa como Ele quer, da maneira que Ele quer, como lhe apraz. Porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. Se nós olharmos para a nossa vida e alguém perguntar assim, mas os Marcelai descendem de quê? Nós vamos dizer que nós somos descendentes italianos. Se perguntar para os Garcias, descendem do quê? Estou vendo a Silvana ali, a Silvia lá, minhas amigas do tempo de solteiro. E perguntar descende do que? Descende dos portugueses, e cada um tem o orgulho. Eu moro numa região há mais de 20 anos, onde existe letônios, ucranianos, alemães em grandes números, e poloneses e italianos, e cada um tem o orgulho de descender de alguma origem, de alguma descendência, e defender o seu nome, a sua família. E nós começamos a ver, e todos nós gostamos, e temos um apreço por aquela nossa descendência. Se você tem uma descendência de japonês, ele vai querer saber, e gosta da cultura japonesa, e gosta da sua cultura. Os italianos procuram a saber e defender as suas culturas, e assim vice-versa. Mas uma vez que nós viemos para o Senhor, a descendência humana, ela passa a não valer mais no sentido espiritual. E eu quero pregar nessa noite sobre a descendência dos que servem a Deus e a descendência dos que não servem a Deus. Aonde vai acabar a descendência dos que servem a Deus e aonde vai acabar a descendência dos que não servem a Deus. Mas nós, quando nós olhamos para esse texto em apreço aí, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo. Quando nós falamos do justo é alguém que foi justificado por Jesus. Nós não somos justos porque merecemos, e nem pela nossa força, e nem pela nossa bondade, nem pela nossa maneira de ser. Nós somos justificados porque o Senhor teve misericórdia de nós. Ele nos justificou através de seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pagou o preço pela minha e pela sua vida, para que nós fôssemos justificados diante de Deus e tivéssemos paz com Ele, porque Ele nos resgatou de uma outra vida, de uma outra linhagem, e trouxe para a sua glória e para a sua luz, para nós sermos e vivermos com Cristo, vivermos em Cristo, vivermos para Cristo, porque essa é a razão do crente viver em Cristo, viver para Cristo e viver com Cristo. Aleluias. Quando nós olhamos, eu quero falar antes aqui desta xícara. Alguém pediu para eu tomar água nessa xícara, porque essa xícara tem mais de 100 anos. É da avó de alguém. E eu fiquei olhando para a xícara e falei para o irmão que veio, o irmão Pedro, bota água na xícara e não no copo. E fiquei olhando para a xícara, muito bonita, né? A xícara. Quem fabricou a xícara, quem comprou a xícara, talvez quem ganhou a xícara de presente, já não existe mais. A xícara está aqui. Parece interessante, parece que a vida humana vai mais do que os materiais. Não, se foi com Cristo, aquele que fez, aquele que fabricou, aquele que vendeu, se ele está com o Senhor, ele vive para sempre. E a xícara, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar em cinza e vai se acabar e vai desaparecer.
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, desde o início da Bíblia Sagrada, quando começou as descendências na terra, nós vimos que surgiram duas descendências. Uma descendência que descendiu de Caim e outra descendência que se descendiu de Sete. E os que descendiam de Caim, eles se afastaram de Deus, não buscavam a Deus. E eles foram prósperos e construíram e trabalharam com ouro e com prata e com ferro e com pedras preciosas, e eram homens aplicados no trabalho, desde o seu pai Caim, que sozinho construiu uma cidade. Mas os descendentes de Sete, eles eram homens talvez simples, e a Bíblia não fala grandes relatos de grandes feitos do descendente de Sete, mas fala que tinha um chamado Enoque, que ele andou com Deus, e Deus para si o levou. Às vezes nós não ficamos interessados ou preocupados o que vamos deixar na história, o que vamos deixar para o nosso filho. O que nós devemos deixar para a nossa descendência é aquilo que herdamos do Senhor, e vamos transferindo de geração em geração, porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor estende-se de geração em geração, e a bênção é para mim, a bênção é para o meu filho, a bênção é para o meu neto, a bênção é para o meu bisneto, a bênção é para aquele que servir ao Senhor. Aleluias. Antes do dilúvio, nós vimos homens que descenderam e serviram ao Senhor, e a sua descendência servia ao Senhor. E a Bíblia diz que eram chamados de filhos de Deus. E os filhos que descendiam de Caim eram chamados de filhos da desobediência. E quando nós olhamos para o justo no meio, Enoque, Noé, Jó e outros homens que passaram e serviram ao Senhor, nós começamos a ver e olhamos assim, mas por que eles sofreram tanto? Porque na visão humana, irmão, quando nós olhamos para o justo, parece que o justo sofre mais, parece que o justo sofre mais dificuldade, o justo tem mais dificuldade financeira, o justo tem mais dificuldade de se desenvolver na sociedade, e há uma pressão sobre o justo. Sim, é verdade, aos olhos humanos parece que o justo não desenvolve, e a Bíblia fala que um escritor chamado Asaf, ele questionava com Deus dizendo: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio faz tudo e sempre está em festa? Eu estou angustiado. Mas depois ele passou a entender e conhecer ao Senhor, que para ser justo você vai ter que passar pela prova, e depois de passar pela prova você vai ter que ser aprovado, e depois de ser aprovado você vai ser justificado, e depois de ser justificado você vai ser glorificado, e depois de ser glorificado você vai para a eternidade com Deus, porque melhor é servir com o Senhor, melhor é estar com o Senhor. Aleluias. Coisa triste é olhar para um idoso no hospital e ele reclama o tempo todo, dizendo: meu filho não cuida, meus parentes não cuidam, minha família não liga. O pastor já falou aqui que nós temos a obrigação de cuidar dos nossos avós, de nossos pais. Sim, temos a obrigação, é bíblico. Eu já vi chegar no hospital idosos e abrir o curativo para fazer curativo, pastor, e tirar mais de 80 bichos de bareja da perna, da boca, dos órgãos genitais, porque a família não cuida, de ter que acionar o conselho social da cidade e a polícia para agir sobre a família e decidir quem vai cuidar e quem vai pagar a conta. Nós servimos ao Senhor, não somos dessa maneira. Nós servimos ao Senhor e devemos cuidar dos nossos anciões. Meu avô com 90 anos ficou na casa da minha mãe, e ela sempre cuidou, e nós cuidamos, eu, o Heron, a Edna e o Nai, todos íamos cuidar. E eu vim de Jaraguá e deitei com ele, dormi com ele, dei sopa na boca dele, e ele o tempo todo dizia: de onde é que tu viesse? Eu dizia: vou, vim de Jaraguá. Tu viesse de bicicleta ou viesse de ônibus? Vim de ônibus, vou, ou vim de carro. Ah, tá bom. Daqui um pouco perguntava de novo. Quando passava aquele lapso de memória, ele perguntava: tá bom a tua esposa, tá bom o teu filho, tá tudo bem? Vou. Que bom, o sangue de Jesus tem poder.
E ele passava horas por dia dizendo: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Aleluias! E nós cuidamos porque ele, se a irmã Laura, a tia Odete lembrar, ele cuidou da sua mãe na sua casa até o último dia. Se nós olharmos para a tia Odete, ela traz anciões e cuidou, e vários partiram na casa dela e na mão dela. Então quando chegar na idade, alguém vai cuidar de você, tia. Alguém vai cuidar, por quê? Porque é a lei da semeadura, e nós cuidamos e devemos cuidar no sentido físico da pessoa, e não deixar e amá-lo, porque ninguém escolhe como vai chegar no fim da vida, ninguém escolhe a doença, ninguém escolhe o tipo de saúde que vai ter no fim da vida, mas nós podemos fazer de tudo para melhorar e para fazer com que esse paciente, ele viva bem e morra bem, porque é os últimos dias da sua vida. Mas irmãos, muitos são levados para os hospitais e são abandonados e ninguém quer saber. E quando chega alguém perto da cama e traz uma mensagem de paz dizendo: vó, que eu venho aqui, vou passar a noite de plantão com o Senhor e vou ficar aqui, vou contar, vou conversar, eles ficam felizes. Porque alguém está lhe dando atenção, alguém está lhe dando carinho. Mas é isso que precisa fazer no sentido humano. Agora, no sentido espiritual, a Bíblia diz que ainda que estejam de cabelos brancos, eu vou cuidar de vocês. Ainda que você esteja de cabelos brancos e envelhecido, ainda que a tua força esteja acabando, eu vou cuidar de vocês, porque eu sou o Senhor que vos redimi, eu sou o Senhor que vos perdoei, eu sou o Senhor que vos escolhi, para que vocês ficassem como patriarcas e como matriarcas diante da sua descendência, para provar que Deus foi com vocês, e que Deus pode ser com os vossos filhos, e que Deus pode ser com os vossos netos, dependendo daquele e daquela que se colocar à disposição de Deus, para ouvir e para aceitar e para o servir. Porque se existe algo bom e maravilhoso na vida, é servir ao Senhor. Se existe algo bom e tremendo na vida, é ter o direito de dobrar o joelho e chegar diante de Deus e dizer: Deus, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela minha vida, muito obrigado pela minha saúde, muito obrigado pelo batismo do Espírito Santo, muito obrigado pelo meu ministério, muito obrigado pelas minhas dificuldades, muito obrigado pelas minhas lutas, mas eu sei que o meu Redentor vive e que tu és Senhor para me abençoar. Aleluias! A descendência. Para onde vai as descendências? Irmãos, se nós formos ver, nós estamos vivendo dias que o povo e o governo brasileiro não sabe o que vai ser dos nossos adolescentes das grandes cidades. Não sabe o que vai ser desses adolescentes que estão nascendo hoje. Que muitos não se preocupam com o estudo, muitos não se preocupam com o que vão fazer, com o que vão ser no futuro. Mas irmãos, quando nós olhamos para a igreja, e para a igreja de uma maneira geral no Brasil, nós vimos que a igreja sempre esteve preocupada aonde os nossos filhos vão chegar, aonde nossos netos vão chegar. Por quê? Porque para os nossos filhos e nosso neto tem bênção da parte de Deus, tem promessa da parte de Deus. As descendências vieram se misturando desde Caim e Sete até chegar no dilúvio. Quando chegou no dilúvio, com grande multidão de pessoas, a Bíblia diz que só 3 casais entraram na arca. Sai Noé da arca e Deus fala com Noé, e a multidão e a geração começa a crescer novamente, e Deus separa Abraão no capítulo 12, chamando ele da terra de Ur dos Caldeus, dizendo: olha Abraão, eu vou te abençoar, sai da tua terra e da tua parentela. Olha Abraão, tu olha para os céus, que tu vai ver, e conta as estrelas, e ele diz: não posso contar. Olha, tu não podes contar, assim será a tua descendência. Olha Abraão, os que te abençoarem serão abençoados,
amaldiçoados, e aqueles que tu amaldiçoares serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive a nossa. Ai, marabagaias. E quando nós olhamos para os irmãos entender, vem aí Abraão, Isaac e Jacó, e depois vem os 12 patriarcas de Israel, e depois vem saindo a linhagem, e fica só na linhagem real da tribo de Judá, e chega até Jesus. E Jesus, quando Mateus começa a escrever, começa a apresentar Jesus como Salvador do mundo, apresentar Jesus como Rei para Israel. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 11, versículo 17: olha, sendo alguns ramos quebrados, vós que sois jambuzeiros bravos, sereis enxertados na oliveira. E não se glorie disso, porque vós sois os ramos, e a oliveira é Israel, são os descendentes, e a oliveira é maior do que os ramos, porque os ramos se alimentam da raiz e da seiva da oliveira. Às vezes nós temos que entender, irmãos, que nós viemos e nós vimos, mas Israel está fora do contexto, mas ele é a raiz. Foi por Israel que nós viemos, e a Bíblia diz: paz e misericórdia sobre Israel, paz e bênção sobre aqueles que oraram por Jerusalém e pela santa cidade. E nós devemos orar e nos lembrar de Israel, porque foi de lá que nasceu o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E nós éramos gentios, e foi quebrado alguns ramos de Israel, e nós fomos enxertados nessa oliveira, e agora nós damos frutos. E a Bíblia diz que em Gálatas 6:16, que vós, todas as famílias, vós, paz e misericórdia sobre vós e sobre todo o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus, enxertado nessa oliveira, e passamos a ter direito à árvore da vida, passamos a ter direito a entrar na presença de Deus, passamos a ter direito a ministrar a sua palavra, passamos a ter direito a abençoar o povo, passamos a ter direito a ser bênção para a humanidade, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluias. O que será da descendência? A Bíblia fala que a descendência do justo é abençoada. A descendência do justo é protegida por Deus. Crente, irmãos, é coisa difícil de matar. Só morre quando Deus quer mesmo. Vai para o deserto, sol causticante, Deus manda de noite no frio uma nuvem para aquecê-los, de dia uma nuvem para refrescá-los. Comida, eles diziam, os egípcios diziam: como vão ficar esse povo no deserto? Quase 3 milhões de pessoas, chove maná e vem comida. Está com vontade de comer carne, vem codornizes. Deus cuida do seu povo. E quando as nações viam Israel, eles tremiam diante de Israel, porque Deus cuidava da descendência de Abraão e cuida até hoje. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para, Isaías falou, ele veio, olha, o povo que habitava nas trevas, Israel, viram a luz, mas os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Fala no livro de João, que ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas todo quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Você é chamado filhos de Deus, porque você é da descendência de Israel, através de Jesus Cristo, a oliveira verdadeira, em qual você foi enxertado. A Bíblia fala que os filhos de Israel são chamados, e a descendência do justo é chamada. Ela é chamada como na Bíblia, identificada como, o justo é chamado como o cedro do Líbano. O justo é chamado como a palmeira do deserto. A palmeira é somente um grãozinho. Tenho 2 palmeiras na frente da minha casa.
e um grão só foi plantado de semente, e quando ela dá 2 cachos por ano, que ficam um monte aos milhares, que não dá para contar a quantidade. Mas ela está lá no barranco fixada, e algumas palmeiras no deserto, pegando o vento, pegando o frio da madrugada, pegando o sol causticante do dia. Mas o dia que ela frutifica, ela dá um cacho, e a sua descendência vai se alastrar. Por isso que Deus falou que o justo é como a palmeira. Ele passa na prova, vem a luta, vem o vento, vem a tempestade, mas ele fica, ele se arca, ele se dobra, e depois ela se levanta e fica em pé novamente. E aqui no Salmo 37 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor a sua mão. Aleluias! A Bíblia diz que o justo é chamado de joia preciosa, que o justo é chamado de tesouro, que o justo é chamado de vaso de prata e de ouro, que o justo é chamado de filho da obediência. A Bíblia diz que o justo é chamado de ovelha, que o justo é chamado de cordeiro. A Bíblia diz que o justo é chamado de pombas. A Bíblia diz que ele é chamado de carvalho e de lírios, porque essa é a descendência do justo. Mas a descendência do ímpio é terrível. Nós vivemos num país onde a criminalidade tem assolado as grandes cidades. Somente a graça e a misericórdia de Deus. Nós vivemos num país e num contexto hoje no Brasil, onde a AIDS e o câncer têm assolado as famílias. E quem trabalha no hospital e vai num setor de oncologia, antigamente só falava-se em câncer em idoso ou pessoa da terceira idade. Agora nasce bebê já com fígado quase maior do que o corpo. Agora nasce bebê já com câncer na coluna. Agora já nasce bebê com câncer cerebral. E a gente vê coisas tremendas. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou há 24 anos, quase 25 anos, na cidade de Xerém de Jaraguá do Sul, e nunca vi um filho de crente nascer com câncer, porque o Senhor tem protegido a igreja. Ai, marabagaias. Às vezes nós não reconhecemos e não entendemos, mas comece a olhar para a descendência do ímpio e ver o quanto tem passado, o quanto tem acontecido. Enquanto acontece uma doença, enquanto acontece uma catástrofe, enquanto acontece um acidente grave na igreja, acontece aos milhares na cidade, porque Deus tem guardado os nossos filhos, Deus tem guardado as nossas famílias, porque Ele tem compromisso com o justo, Ele tem compromisso com a igreja, Ele tem compromisso com os fiéis, Ele tem compromisso com os adoradores, Ele tem compromisso com o fiel, Ele tem compromisso com você. Aleluias! A descendência do ímpio, a descendência do ímpio é chamada, irmãos, são chamados de cães, víboras, estrelas errantes, carvalhos secos, ramos abomináveis, filhos da desobediência, abrolhos, espinhos, nuvens sem água, árvores cortadas, filhos desviados, filhos de Belial, fumaça, como diz o Salmo 37, serpente, fornalha ardente, hipócritas, insensatos, cinza lançada aos pés. Mas o justo é chamado de ramos da oliveira, é chamado de trigo, é chamado de lírio, é chamado de soldado de Cristo, é chamado de lutador, é chamado de atleta, é chamado de herdeiro do céu, é chamado de peregrino na terra, caminhante para o céu, e é chamado de embaixador de Cristo na terra. Ai, marabagaias. A igreja de Deus é protegida. Se nós olharmos, irmãos, parece que não tem diferença
Parece que nós olhamos e vimos, mas o justo sofre tanto, sofre sim. A Bíblia diz que o céu é tomado por esforço. E na mente humana acontece algo muito tremendo. Eu sempre costumo dizer, você faz o caminho, a gente faz um caminho, eu faço um caminho de 20 quilômetros, da onde moro até o hospital onde trabalho. E se alguém for chegar perto da gente e perguntar, me conta um acontecimento nessa ida e vinda para casa, nesses 25 anos deste trajeto, a gente vai dizer, eu me lembro o dia que vi um acidentado, eu me lembro o dia que vi 2 carros espatifados, eu me lembro o dia que passei e vi uma casa pegando fogo, eu me lembro o dia que eu não pude passar em 95 por causa da enchente. E nós lembramos sempre das coisas ruins. E se alguém perguntar, mas tu já viu aquela casa bonita? Você já viu aquela cor de casa? Você já viu aquela loja? Você já viu aquele gado que está naquele pasto? Você já viu aquele carro em tal garagem? E você vai dizer, você não lembra, porque a nossa mente, nós temos uma facilidade em gravar as coisas ruins e esquecer das coisas boas. E se nós começarmos a perguntar para os crentes, irmão, vem dar testemunho aqui, ele vai automaticamente começar a contar, eu passei por uma prova, eu passei por uma dificuldade, eu passei por uma luta, eu passei por uma enfermidade, eu passei por um problema, meu filho, meu pai morreu, meu filho ficou doente. Nós temos essa tendência, mas hoje eu quero alertá-los para você lembrar aí de Deus e saber que você está aqui porque o Senhor tem te guardado desde o dia do teu nascimento. Ele tem guardado a tua vida, Ele tem guardado a tua casa, Ele tem guardado a tua parentela, Ele tem guardado o teu ministério, Ele tem guardado os teus dons, Ele tem guardado a tua coroa, Ele tem guardado a tua vida e vai guardar até o dia do arrebatamento. Ai, marabagaias, aleluias. A descendência do justo. Quando nós olhamos, irmãos, aonde vai dar a descendência do justo? Como vivem os crentes? Irmãos, tem gente que chega no hospital e chega no consultório da psicóloga do hospital e conversa por causa de problema, e depois ela diz assim, vai lá conversar, marca uma hora para conversar com o Enéas. Daí eles perguntam, mas ele é psicólogo? Não, ele não é psicólogo, mas ele tem uma palavra para você. Eu tenho trabalhado numa empresa em Massaranduba, e uma vez por semana eu vou e as pessoas marcam hora para conversar comigo, e eu não tenho perdido a oportunidade. Tem vindo espírita, tem vindo drogados, tem vindo adúlteros, infiéis, tem vindo pessoas drogadas, tem vindo pessoas que têm problema com roubo na empresa, e vem e começa a confessar e contar as coisas para mim. Eu não sei o porquê, é porque vê alguma coisa na nossa vida. Quando alguém procurar você, a nossa descendência é diferente. Não tem esse negócio que o crente não tem uma palavra, que o crente não tem um remédio, que o crente não tem um reforço. Nós sempre temos uma palavra da parte de Deus. E se você não tiver uma palavra da parte de Deus, vai buscar, porque a fonte está jorrando, como essa água que corre. O Espírito Santo está jorrado diante da igreja, dizendo, eu estou aqui. Se você não é usado, porque você não quer. Se você não é cheio, porque você não quer. Porque eu sou o mesmo Espírito Santo, eu tenho a mesma força, eu ainda estou presente, eu ainda cuido da igreja, eu ainda protejo a igreja, eu ainda abençoo a igreja, eu ainda vou abençoar a igreja a cada dia. Ai, marabagaias. A descendência do ímpio. O ímpio, quando vem o problema, ele não tem para quem recorrer. Ele corre para o psicólogo e o psiquiatra dá remédio. O psicólogo dá uma orientação e escuta e depois manda embora. Mas quando ele vem para Jesus, acerta o caminho. Quando Deus, pela sua misericórdia, bota um crente louco no caminho,
Porque para ser crente, fazer alguma coisa não pode ser normal, não pode ser conformado. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, Romanos 12:2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para fazer alguma coisa tem que ser renovado, e nós temos o justo, e a descendência do justo tem o renovo da parte de Deus na sua vida. Quero dizer para vocês, para os filhos e para os mais novos, que tem uma cobertura espiritual sobre a sua vida. O seu pai e a sua mãe, às vezes mais a mãe, às vezes mais o pai, estão de joelho, e a oração está diante de Deus, dando cobertura espiritual. É a descendência que vai sendo abençoada. Pastor Silas falou que eu sou parecido com meu pai, e que a gente carrega alguma coisa que vem do pai. Sim, isso vem na genética, mas isso vem na espiritualidade também. A Bíblia diz que a bênção é para geração em geração. Se o pai planta arroz, irmão Silvio, o Sandro vai plantar arroz, o filho dele vai plantar arroz, o neto dele vai plantar arroz. Se o pai tem farmácia, o irmão tem farmácia, o outro tem farmácia, e os filhos vão ter farmácia, e a coisa vai caminhando, é a descendência. Assim é as coisas do Senhor. Se você canta e quer que teu filho canta, vai ser cantor. Se você prega e quer que o teu filho pregue, vai ser pregador. Porque é a descendência do justo que vai sendo abençoada. Irmãos, e nós temos que orar e crer, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Espírito Santo trabalhe na vida de nossos filhos. Porque não é a mãe e o pai que escolhe o caminho dos filhos, não. E às vezes não é por muita oração do pai, e nem por muita oração da mãe. Porque se valesse toda a oração e valesse todo o cuidado do pai, o filho ou ninguém sairia da igreja, e ninguém ficaria fora da igreja. Mas isso parte de cada um, é individual. Cada um vai ter que ter compromisso com Deus, cada um vai ter que caminhar sozinho. Ninguém pega o filho pela mão e leva ao tanque batismal ou à beira do rio e diz: se batiza para poder ir para o céu. Nós deixamos o filho tomar decisão, e depois que ele toma a decisão, nós dizemos: agora, de agora em diante, você precisa saber que você é responsável pela tua alma, que agora em diante eu vou te acompanhar de longe, ou que eu vou te acompanhar de perto. Se estiveres longe, te acompanharei de longe, porque você vai ter que caminhar sozinho. Esse é um caminho que não se caminha em turma e nem agarrados um no braço do outro, é em fila indiana. Por isso Jesus falou: o caminho é estreito. Mas eu quero dizer que o caminho é estreito, mas é bom. O caminho é estreito, mas é maravilhoso. O caminho é estreito, mas é seguro. O caminho é estreito, mas é certeiro. O caminho é estreito, mas tem alvo de chegada. O caminho é estreito, mas tem uma coroa para receber no final. E o caminho do ímpio, o caminho da descendência do ímpio, o ímpio, acontece alguma coisa, ele toma veneno, e depois que toma muito veneno, chega no hospital e diz: eu não quero morrer. Eu já vi dezenas de pacientes tomar soda cáustica, tomar um veneno que se usa no capim, na bananal por lá, chamado Roundup. E eles tomam esse tal de Roundup, isso come tudo, e depois que toma diz: eu não quero morrer. Às vezes a misericórdia de Deus é grande, que ainda dá tempo de ir lá e falar de Jesus. Mas às vezes não dá tempo, só se escuta os gritos de agonia, dizendo: ai, ai, que estou caindo no inferno.
mas a descendência do justo tem lugar prometido. A descendência do justo tem o céu esperando. A descendência do justo está aguardando o Senhor. A descendência do justo vive de joelho. Alguém diz, mas como é difícil ser crente, pois vocês são obrigados a se ajoelhar. Eu digo, ninguém é obrigado a se ajoelhar na igreja, mas é que depois de uma mensagem, depois de um culto, nós temos vontade de dobrar o joelho no altar e dizer: Jesus, eu te aceito de novo, porque servir é muito bom. Ainda que para servir Jesus nós temos que chorar, ainda que para servir Jesus nós temos que passar servir Jesus nós temos que passar dificuldade, mas irmãos, feliz e alegre é aquele que pode dobrar o joelho na presença do Senhor. Ele é o remédio, Ele é o socorro, Ele é o alívio, Ele é o consolo, Ele é a fonte, Ele é a força, Ele é o perdão, Ele é a ajuda, Ele é a nossa razão de viver. Sai marabagaias. Para onde o justo vai e a sua descendência? A Bíblia diz que o justo, mas a nossa cidade está nos céus, da onde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Filipenses 3:20. A Bíblia diz em Apocalipse 21, há um lugar preparado, uma nova Jerusalém. E fala no versículo 4, e dos vossos olhos Ele enxugará toda lágrima. Vale a pena chorar com Jesus, vale a pena servir a Jesus. E o ímpio, a Bíblia diz, Salmos 9, versículo 17, que os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles, as nações que se esquecem de Deus. Irmãos, o mundo não tem paz. O mundo trabalha e vive como se fosse, as pessoas trabalham como se fosse viver eternos nessa terra. Mas para o cristão existem alguns princípios. Primeiro princípio é que primeiro o reino de Deus. Segundo princípio é que você vai fazer a vontade de Deus. Terceiro princípio é que você vai passar pela prova para a tua fé ser aprovada. Quarto princípio é que tem que glorificar e agradecer em tudo. Está na prova, agradece e glorifica. Está na luta, agradece e glorifica. Lembra-se de Jó, que ainda na cinza, a mulher chega perto e diz: homem, tu és justo. Homem, eu conheço, só falta agora você amaldiçoar o teu Deus e morrer. Ele olha para a mulher e diz, como qualquer louca, fala: tu, mulher, eu nasci nu, hoje estou despido, mas o meu Deus é o meu Deus. Ele falou: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. E eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. O teu Redentor vive. Jesus não morreu em vão. Os céus não estão na falência. Há a bênção para a tua vida. E os ímpios e a descendência. Irmãos, as pessoas vivem numa loucura. Numa loucura. O estresse é uma loucura no trânsito em Jaraguá do Sul. É uma loucura. Se resolve o trânsito, se muda a rua para entrar para um lado, para sair para o outro. Se eu não sair de casa às 6h10 da manhã para começar às 7 horas, indo de moto ou de carro, se eu sair depois das 6h20, eu vou chegar às 7h30 em Jaraguá para andar 20 quilômetros. Por causa da loucura que é. E as pessoas buzinam, e as pessoas gritam, e as pessoas têm pressa. Existe uma loucura, um estresse tremendo. E essa mesma loucura vem para dentro de casa.
e as pessoas não conversam mais. As pessoas chegam em casa e vão assistir e vão dormir, e as famílias vão saindo e vão se esfacelando. Mas o justo é diferente, a descendência do justo é diferente. Pare, cumpra o horário, cumpra o relógio, os teus compromissos, mas não caia na loucura. Fique em paz, não perca a paz. O justo não perde a paz. Ainda que o mundo esteja desabando, nós temos em quem confiar, nós temos para quem gritar. E para quando não tiver todas as portas fechadas, a Bíblia diz: eleve os olhos aos montes, que de onde te virá o socorro vem do Senhor. Há da parte de Deus uma resposta para a tua descendência. Há da parte de Deus uma bênção para a tua família. Há da parte de Deus um milagre para a tua vida. Há da parte de Deus um ministério para você desenvolver. Há da parte de Deus uma missão para você cumprir. Há da parte de Deus dias de alegria e felicidade aqui na terra. Aleluias. O lugar que o ímpio vai é terrível. A Bíblia diz que o inferno é lugar terrível. O lugar é de sofrimento. O lugar é de tormento. A Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes. É lugar de acusação. É lugar de lembranças terríveis. Mas para a descendência do justo e para o justo, que chora, que clama, que ora, existe um céu esperando. Quem vai para lá é aqueles que têm coração puro, os humildes, os crentes, os fiéis, os adoradores, os intercessores. Há um lugar para você te esperando. Há um céu de glória te esperando. A recompensa do ímpio, a Bíblia diz que é sofrimento, castigo eterno, perdição eterna, lamento eterno, angústia eterna. Mas a Bíblia diz que para o crente, há para o crente uma coroa de glória, há para o justo uma vida eterna, há para o justo um novo nome, há para o justo louvor da parte de Deus, há para o justo muita alegria e felicidade, há para o justo bênçãos, há para o justo uma vida feliz ao lado do Senhor. Se no inferno para a descendência do ímpio, para os ímpios é lugar de acusação, no céu é lugar de comemoração. Que bom que você chegou, que bom que você está aqui. Muitos já foram. Lembra do irmão Celso Padeiro, tio Odete? Nós vínhamos na casa da tio Odete para aprender a tocar. Tio Odete era uma professora ruim, fazia tocar na marra. O irmão Celso passava com a carrocinha e botava o pão na porta. O tio Jezinho ia lá e pegava o pão e fazia um café muito fraco e doce. Já foram. O irmão Celso já foi. O tio Jezinho já foi. Irmão Celso, claro, o irmão Celso é vivo. A esposa do irmão Celso. Fala a Deus.
Glória a Deus. Você não vai viver eternamente aqui. Olhe para os anciões da igreja. Aleluias. Olhe para dentro de você e comece a pensar: se Jesus viesse hoje, eu vou ou vou ficar? A descendência do ímpio vai ficar, mas a descendência do justo tem obrigação de subir. Não perca tempo na igreja. A descendência do ímpio vive sem Cristo, mas a descendência do justo deve viver com Cristo. A perspectiva para a descendência do ímpio é a grande tribulação que o aguarda, mas para a descendência do justo é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados ao encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O consolo da igreja é o arrebatamento. A esperança da igreja é o arrebatamento. Quando se fala em arrebatamento, alguém fica frio, alguém não glorifica, porque parece que não quer que Jesus venha. Mas nós somos da igreja, e a terceira idade ainda é da igreja, que diz: ora vem, Senhor Jesus, para mim não passar pela morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis agora o mistério, que nem todos dormiremos, nem mais todos seremos transformados, que num abrir e fechar de olho, ao som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transladados. A nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança é o céu. A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança é a glória de Deus. Nós não queremos ficar para sempre neste mundo. E o Senhor vai vindo levando a cada um que Ele chama pelo nome. E a Bíblia diz: bem-aventurados que dormem no Senhor. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus queridos. Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E milhares vão para a salvação. E às vezes nós olhamos para a igreja e parece que a igreja foi chamada somente para ser congregada. A igreja não foi chamada somente para ser congregada. A igreja foi chamada para fazer discípulo, para pregar o evangelho. Pregue o evangelho na teu vizinho, na tua rua, na tua casa, na escola, no colégio, porque Jesus vai voltar. A esperança da igreja é o arrebatamento. E ai daqueles que não estiverem preparados para o arrebatamento, porque tem alguém dizendo: mas vai demorar. Mas a igreja sempre esperou como se fosse a última hora. O apóstolo Paulo diz: e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Sinal que ele esperava o arrebatamento. O apóstolo João escreveu: filhinhos, é a última hora. Jesus está voltando.
Se eles vissem o mundo na situação que está hoje, não sei se a mente deles poderia suportar toda a tecnologia e toda a informação que eles receberiam. Talvez a pessoa no passado não pode suportar, enlouquecia, não acreditava no que está vendo, mas tem muito desapercebido, e Jesus vai voltar. Mas o grupo da terceira idade, aqueles que são os justos, estão orando pela sua descendência. Eu faço parte dessa descendência, que tenho que falar para outra descendência, é para falar como leu o pastor Jordão, para os que estão nessa época e para os vindouros. Que Deus nos conserve em vida para falar do seu nome e da sua palavra, porque Jesus está voltando. Vamos ficar em pé nesse momento para orar. Jesus está voltando. A grande tribulação está aí. A igreja passa por modismo. Como modismo? Quando era criança, 10, 12 anos, os estudos bíblicos nos anos 80, os estudos bíblicos feitos por pastores e pregadores, era falado sobre selo da besta, e sobre selo da besta, e sobre a besta, e sobre o mercado como europeu, e era falado uma loucura, e era ensinado. Passou esse modismo e essa época, começaram a falar sobre a nova era nos anos 90, e aí surgiu a nova era, e a nova era vem, e a nova era chegou, e agora nós já estamos vivendo no pós-futuro. E não se fala mais em selo da besta, não se fala mais em nova era, nós já estamos na nova era. Agora no mês passado foram implantados voluntariamente nos Estados Unidos, quem quer implantar chip na mão ou na testa está liberado. E todo mundo, quando se falava nos anos 80 ou quando era criança, ficávamos com medo e arrepiado. Hoje ninguém liga mais porque a tecnologia está aí. Jesus está voltando e tem gente que não está percebendo. A Bíblia diz que no dia de Noé, o dilúvio veio e levou a todos, o dilúvio levou, porque não o perceberam. Fique com os ouvidos atentos, porque Jesus está voltando, e vem buscar uma igreja pura, vem buscar uma igreja lavada, vem buscar uma igreja maravilhosa, que lavou o sangue na veste do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida, e possam entrar nas cidades pela porta. Essa noite é noite de fazer concerto com Deus. Essa noite é noite de ver em qual descendência você pertence. Se você descende das descendências de Israel, a igreja descende de Israel, de Jesus Cristo, da oliveira verdadeira. E você está aqui nessa noite para ser abençoado, para dar frutos. Frutos de arrependimento, fruto de paz, fruto de bênção. Vamos orar ao Senhor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Amanhã pode ser tarde, mas hoje você pode ser enxertado na oliveira. Alguns ramos foram quebrados de Israel, para que você fosse enxertado nessa oliveira. Parece que a palavra é pesada, parece que a palavra é dura, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos pregar até que o inferno estremeça. Vamos pregar até que as pessoas se ajoelhem diante de Deus. Porque não adianta pular na presença de Deus se não tiver lavado. Não adianta pular se não tiver purificado. Mas nessa noite, se você tem a presença de Deus, glorifique, porque há céu para ti, há bênção para ti, há vitória para ti, há remédio para ti, há milagre para ti, porque Deus é Deus de grandes coisas e de coisas grandes. Vamos orar ao Senhor. Pelos enfermos já foi orado, Jesus já curou e já fez a obra. Agora nós vamos orar. Podemos orar, pastor Silas? Vamos orar ao Senhor. Olhe para dentro de você. Se pergunte: se Jesus vier agora, eu vou?
Você pode abrir o coração diante do altar e dizer: está tudo aqui, Jesus. A minha vida, o meu coração, o meu ministério, a minha casa, a minha família. Você pode chegar diante do Senhor e dizer: olha, Senhor, eu estou pronto, estou com vontade de ir. As pessoas não desejam mais ir para o céu e nem desejam mais a vinda de Jesus, mas Jesus virá, Jesus está voltando, e nós precisamos acordar, porque senão nós vamos ficar. Mas Deus tenha misericórdia da nossa vida e da nossa alma, para que possamos subir no dia do arrebatamento da igreja. Aleluias! É bom demais o céu, irmãos. É lindo demais o céu. Os heróis da fé já estão aguardando. Já está lá o irmão Felipe, o irmão Plancasso. Já está lá o vô Otávio, já está lá outros avós dos irmãos da igreja, já está lá o pastor Avelino, o pastor Grangeiro, o pastor Leozés, pastor Paulo Evaristo, pastor Manuel Evaristo, heróis da fé que passaram por este estado, pastor Satiro Loureiro e outros pastores, pastor José Alves e outros pastores que passaram pregando aqui, pastor Miranda e outros pastores estão lá aguardando. Que hora que chega, que hora que Jesus vai buscar a igreja, que hora que Jesus vai buscar a minha descendência, que hora que Jesus vai buscar a minha descendência. Vocês lembram quando o Judá falou para o governador do Egito, José, dizendo: olha, o que vai ser do meu pai se os nossos filhos dele não forem conosco para ver o nosso pai? Irmãos, o que vai ser de nós se os nossos filhos não subirem no arrebatamento? Não desista de orar pelo teu filho. Você apresentou na igreja, ele é de Jesus. Jesus traz, nem que seja na hora da morte. Ele é misericordioso. Há poder na oração, há poder na igreja, há poder no povo de Deus, há poder na sua palavra. Levante a mão e ore ao Senhor comigo. Deus, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e maravilhosa, a tua palavra que é tremenda e penetrante. Jesus, abençoa a tua igreja. Jesus, abençoa o teu povo. Jesus, abençoa o pastor da igreja, o pastor Cezino, pastor Reuel, pastor Lauro, pastor Silas, a liderança da igreja, a liderança do grupo da terceira idade. Abençoa Camboriú, abençoa os teus filhos, abençoa grandes e pequenos. Deus, abençoa a descendência do teu povo nesta cidade. Deus, salva almas nesta cidade, salva as famílias, salva os crentes, Jesus. Oh Deus, nós te louvamos e pedimos a tua graça sobre a família, sobre os irmãos, da vitória sobre o mundo, da vitória sobre nós mesmos, da vitória sobre a carne, da vitória sobre os demônios. Ó Deus, dá vitória para o teu povo. Vai abençoando o teu povo, vai curando as enfermidades, vai abençoando, vai repreendendo todo mal, vai abençoando a igreja. É a nossa oração em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus.